Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola que estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então os 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiaram e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disso, disse aos que estavam aí presentes: tirai deles as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo anjo do Senhor, Recebeus para dor, se a ti confiou a piedade divina, sempre me rege, e governa. Jesus manso e humilde de coração, fazei nosso coração Meus caros filhos, essa parábola nos lembra a parábola de domingo, quem estava na Santa Missa. No domingo lembra da parábola dos talentos. O que difere esta palavra daquela do domingo exatamente no final, e eu quero meditar sobre isso. Quando o Senhor responde, depois de ter tirado aquelas moedas de quem não tinha produzido nada e dado para aquele que tinha produzido 1000 moedas. E alguém pergunta: Senhor, mas ele já tem, ele não precisa mais. Nosso Senhor diz: dê a ele ainda mais. Aqui nós estamos chegando ao final do ano litúrgico. O próximo domingo é o último. Nesses dias a igreja coloca para nós aqueles evangelhos que nos fazem meditar exatamente nessa realidade última, naquele momento em que nós seremos julgados por nosso Senhor. E exatamente isso que acontece hoje. Nosso Senhor foi ao céu para ser coroado. Ele é esse rei que foi para ser coroado e vai voltar. Existe um grupo daqueles que não creem em Cristo que dizem: nós não queremos que ele reine sobre nós. E então fazem coisas contrárias, negam o reino de Cristo. Esses são os pagãos, os muçulmanos, os judeus e assim por diante. Aqueles que resolveram não acreditar em Cristo e não aceitam o domínio de Cristo sobre as suas almas. Então eles negam, não querem. E existem aqueles servos de Cristo, que somos nós. No
mundo nós temos os cristãos e os não cristãos, aqueles que rejeitam a nosso mundo. Aqueles que são cristãos, o Senhor dá os seus talentos. Há uns mais, há outros menos, mas sempre, como disse o Evangelho do domingo passado, na medida que cada um consegue suportar. Então, eu dizia na homilia do domingo, não se trata da bondade ou da mesquinhez de Deus. Quando alguém diz, ser santo é para santo e fulano de tal. Isso é coisa dos padres, não para nós que somos mortais do mundo. Não, entende? Não se trata da bondade ou da pouca bondade de Deus. Se trata do quanto nós conseguimos corresponder. Eu dizia no domingo, alguém aqui conseguiria passar 50 anos sofrendo pelas chagas, como o Padre Pio, sangrando diariamente, apanhando do demônio de noite, e passando 12, 13 horas confessando? Só uma criancinha na missa, uma criancinha de colo, disse eu, porque os adultos todos ficaram caladinhos. E eu dizia, ela pode falar, porque tem o coração puro. Alguém vai vir para ajudá-la, mas nós adultos. Então, às vezes, nós queremos que Deus nos dê mais coisas. A pergunta que nós temos que fazer não é se Deus é bom ou mal porque Ele não me deu, é se eu consigo corresponder a tudo que Ele me dá. Se Deus me der 10, Ele vai querer outros 10. Nenhuma palavra sai da boca de Deus sem voltar com o fruto. Se Deus me der 10 e eu não produzir nada, Deus deu 100 para esse último, Ele não produziu simplesmente nada. E no final nós não teríamos como justificar, dizendo eu tenho medo do Senhor e por isso não fiz nada. Como assim? Eu te dei por amor. Por que você tem medo de mim? Portanto, nós sempre pensamos que Deus nos dá aquilo que nós damos conta, tanto no bem quanto no mal. As provas que Deus nos dá sempre na medida que aguentamos. E as graças também. Se Deus ainda não deu uma graça a mais, espera o tempo de Deus. Porque vai que Ele te dê essa graça e você não consegue corresponder. Pensando agora nessa parte do juízo, nós seremos julgados exatamente por aquilo que nós recebemos e pelas obras que praticamos. Quando chegarmos lá, nosso Senhor dirá que talentos Ele nos deu e quanto esses talentos merecem retorno, merecem paga. O talento que Deus nos deu por excelência é o amor, e o amor só se paga com amor. Nós já sabemos disso. Deus espera de nós somente isso. Mas aqueles que amaram e produziram mais amor, Deus dará ainda mais. De onde Ele tirará o mérito para dar? Daqueles que não amaram. Aqueles que vão ao inferno perdem a graça do amor. Aqueles que vão ao céu recebem ainda mais do que aquilo que produziram, sendo plenificados no amor. A medida sempre será essa. A única coisa que nós produzimos ou não produzimos, saiba, é o amor. Deus não precisa mais nada de nós. Não tem nada que nós façamos que Deus não consiga fazer. E não tem nada que nós tenhamos que Ele não possa ter, já que Ele criou todas as coisas, como disse a primeira leitura. Nós glorificaremos e diremos, porque Tu criastes todas as coisas e foi pela Tua vontade que elas passaram a existir. Deus não precisa de nada. Não tem nada que você possa dar ou fazer que Deus se agrade ou precise. Tudo que nós podemos dar ou fazer dirá respeito ao amor que eu empenho ao fazer tal coisa, seja pela minha família, seja eu como padre. Não pense que é porque eu gastei a minha vida como padre que eu vou chegar lá e dizer, Senhor, mas eu deixei minha esposa, deixei meus filhos, fiz tudo pelo Senhor. Ele dirá, mas eu te dei talentos para isso. Eu não te dei força para dar conta. Eu não te dei a graça de ir lá e falar. Eu não te dei a graça de celebrar. Por acaso foi você que morreu na cruz? Eu direi não, Senhor. Então Ele dirá para mim, me dê o amor que eu te dei para produzir. É isso que eu quero de você. Isso Ele vai pedir para mim como padre, mas vai pedir até para aquele que é não cristão. Porque o amor de Deus está em todos os corações. Por isso o Evangelho termina dizendo que quando Ele voltou, depois de ter julgado os bons, os cristãos, aqueles que receberam talentos, Ele também vai chamar aqueles que não queriam que Ele reinasse sobre eles. Só que para eles a sentença é um pouco mais dura. Ele diz, trazei aqui, matai-os na minha frente. Claro, matá-los na frente dele significa simplesmente se apartar de Deus. Por quê? Como nosso Senhor diz no Evangelho,
eu sou a videira, vocês são os ramos. Se estiverem unidos a mim, vocês viverão. Se separarem de mim, serão mortos, lançados no fogo. Em Cristo nós somos tudo, sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós já estaríamos mortos, na verdade. Por isso esse trazei-os aqui, matai-os na minha frente, separem-os de mim. No inferno, quem reina é a morte, mesmo nas almas que estão vivas. E é uma contínua morte, que significa a ausência plena de Deus. Portanto, filhos, a primeira mensagem é: agradeçam aquilo que Deus deu, não queiram nem mais nem menos. Não se entristeçam porque alguém sabe fazer milagre e você não sabe. Saiba que aquele que sabe fazer milagre, Deus cobrará o preço dos milagres, como Ele cobrou do Padre Pio, dos santos. Queira corresponder só àquilo que Deus te deu. Não queira ser o que o outro é. Isso seria inveja espiritual. Aceite com agrado os bens que Deus dá e as provas que Ele dá. Mas saiba, na hora do julgamento, aquilo que Ele te deu, você deve devolver. E devolva com um pouco mais de amor, porque Deus nos amou primeiro e nós podemos corresponder ao amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave